Fala, família Leonardo, passando aqui na tarde desta sexta-feira, dia 26/6/2026. E nesse vídeo eu quero te contar que o Conselho de Beneméritos irá se reunir. Além disso, tem um vídeo vazado onde uma das pessoas envolvidas em todo esse problema do Vasco da Gama está curtindo a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Em falar em curtir, parece que quem não está curtindo é o Pedrinho, porque agora vai precisar do aval da interventora para poder contratar até técnico. Técnico esse que, de repente, vai sair do Botafogo para poder assumir o Vasco da Gama. Lembrando que vai assumir um Vasco sem nenhum centavo, porque ontem nós trouxemos uma informação que eu vou, mais uma vez, colocar aqui em pauta sobre o fluxo de caixa do Vasco, que dizem que só dura aí 45 dias. Vasco que não tem avião para viajar, Vasco que parece que não tem dinheiro para poder pagar as folhas salariais, Vasco esse que não tem como contratar, porque o Bet já deixou uma resposta. Vou até vender o De Ossa, mas quero garantias bancárias. E quem poderia dar essas garantias? Ou até emprestar um dinheirinho ao Vasco? Exatamente. O Lamáquia está brigado com a política do Vasco e não bota um centavo, a não ser que o Pedrinho volte a assumir o controle e a SAF do Vasco seja vendida para o filho dele. Depois da vinheta, a gente volta aqui com muitas informações. Voltamos aqui, canal na torcida Vascaínos, enquanto você curte aí o jogo da França versus Noruega. Acho que estava 3-1 o jogo. A gente vem aqui para as informações. Assim que acabar esse jogo, você vai assistir o nosso vídeo aqui no Na Torcida Vascaínos. Desde já agradecendo aos mais de 114 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário. Muito obrigado por estar comigo aqui mais uma vez, né, meu irmão? Querendo ou buscando informações do Vasco da Gama. Para quem não é inscrito, se inscreva e ative os sininhos das notificações dos vídeos, quando tem informações para 2 vídeos e também 2 lives. Nesse momento complicado do Vasco, nós temos nos debruçado muito aqui nas lives para poder debater os assuntos do Vasco da Gama. Inclusive eu esqueci de informar que o Ministério Público deixou um parecer nada positivo sobre essa ação movida que tirou o controle, pelo menos das cadeiras ali da SAF do Vasco da Gama. Enfim, o associativo, né, perdeu 2 cadeiras no Conselho Administrativo e o Ministério Público parece que deu uma canetada, chancelando, ou pelo menos indicando que a petição, a medida cautelar que foi tomada, eles ali entendem que foi algo feito dentro dos conformes, e isso complica demais, tá? Eu vou trazer aqui os termos certos daqui a pouco, mas isso complica demais a vida do Vasco da Gama. Aí você vai criticar o Ministério Público, eu também, mas, enfim, o meu intuito aqui é te passar a informação e o juízo de valores. Cada um aqui nos seus comentários tem o direito aí de comentar aquilo que acha que é certo ou errado. Bom, para começar, eu quero lembrar vocês que ontem nós trouxemos essa informação, que o fluxo de caixa do Vasco da Gama é para 45 dias. E se nada novo acontecer, vai ficar praticamente impossível o Vasco conseguir, né, equilíbrio até na Série A para poder pagar contas básicas se o Vasco não tiver recurso. Bom, urgente, acabamos de apurar que o Clube de Regatas Vasco da Gama tem até, no máximo, fluxo de caixa para apenas 45 dias. Caso a interventora não antecipe alguns recebíveis, o clube pode ficar em uma situação caótica, não conseguindo cumprir obrigações básicas do seu dia a dia. E em falar na interventora, ela já deixou bem claro, tá? Que ela entende a necessidade do Vasco se reforçar, mas 100 milhões já foram gastos em contratações esse ano. Qualquer outra contratação certamente passará por análise criteriosa. Se o clube tem dinheiro,
se poderá continuar pagando os credores. Essa análise financeira eu farei com o meu time. Não é uma decisão só de contratar ou não, e sim se cabe dentro do que o Vasco tem. Bom, como o Vasco não tem nada, né? 9 vezes 9 é 81. 0 vezes 0 é 81 por quê? Porque eu estou pensando aqui num empréstimo de 80 milhões que o Vasco iria pegar com o Lamáquia. E aqui estão as promessas do Lamáquia. Você deve já ter tido contato com isso aqui. Ele falou que vai colocar 500 milhões de imediato, tem um fluxo de caixa de 1 bilhão, que ele iria ali, né, entrar em contato com a ICAP para poder retomar as ações da ICAP. Também falou sobre CT, ser um dos maiores da América Latina, mas a realidade é que, olha só, por mais que o MU, segundo o próprio Lamáquia falou para o GE, tenha sido já assinado, a decisão da Justiça, no entanto, suspende esse memorando. Então, quer dizer, o memorando de entendimento que o Lamáquia lá assinou parece que não vai surtir muito efeito. E aí, como a interventora falou que vai ter que fazer movimentos que vão ter as suas análises bem criteriosas, se tem que comprar ou não, o Pepe Elias trouxe uma aqui do Bet de última hora. O Bet não transferirá de ossa para o Vasco se não receber as garantias financeiras. E aí, né, meu irmão, tá aqui, ó. Calma. Porque não, isso aqui já é uma outra questão. Porque só tem um que poderia pegar e dar essas garantias financeiras ao Vasco da Gama, que era o José Roberto Lamáquia. Como o Lamáquia já deixou bem claro que só vai fazer negócio com o Vasco se o Pedrinho tiver, não tem mais garantias financeiras, né? E aí, se não tem garantias financeiras, bom, como é que fica a situação do Vasco da Gama nessa questão? Vai pegar dinheiro com quem agora? Porque ia até pegar um empréstimo aí, com um Crefilho ou com um Crepai. Como é que fica a situação do Vasco? E essa briga toda que aconteceu entre o Carregal e o Lamáquia, a gente já tinha trazido essa informação, mas, tipo assim, um tempo desse atrás. Vou ver se está tudo certinho aqui. Está tudo certinho. E eu vou aqui agora ler algo que foi falado no dia 26 de maio de 2026. Que o Lamáquia estava tentando esticar a corda por entender que ele não queria a influência do associativo na SAF do Vasco. Está aqui, ó. Acordo de acionistas. Ele serve para blindar o clube e garantir que as promessas da venda sejam cumpridas. O investidor tem sido resistente a tal acordo. Número de cadeiras no Conselho Fiscal e número de cadeiras no Conselho de Administração. Outro ponto de divergência entre a diretoria e a equipe de Marcos Lamáquia. Contrato ser debatido em juízo, caso descumprimento. O investidor busca segurança para não sofrer judicialização descabida por uma possível nova administração do clube associativo. Internamente, entende-se que o investidor tem buscado esticar a corda para ter menor interferência. Pessoas ligadas às negociações mostram otimismo e acreditam que o negócio irá ser concretizado. Não foi. E aí o cabeçalho da matéria é esse, né? Como trouxemos em primeira mão, no dia 8 de maio, o Vasco está próximo de apresentar o MU ao Conselho Deliberativo. Contudo, alguns pontos estão sendo debatidos. E aí a reclamação do Carregal é exatamente essa. Segundo aqui a matéria, né, com as aspas que o Eduardo Alves subiu, segundo a negociação com o Lamáquia pela revenda da SAF do Vasco, na qualidade de vice-presidente jurídico, ressaltei a necessidade do clube
ter um representante no conselho de administração e um no conselho fiscal da nova SAF. O investidor não queria. Fiz essa ponderação, porque entendo que o acionista minoritário, no caso o clube, deveria ter um mínimo de representatividade nesses órgãos de governança. Evidentemente, o investidor teria a maioria absoluta das indicações para ambos os conselhos, mas o clube, na condição de acionista minoritário, deveria estar representado institucionalmente para exercer, de alguma forma, os poucos direitos que lhe caberiam dentro desse conselho. Também defendi que a cadeira destinada ao clube no conselho de administração da nova SAF, ocupada pelo presidente do CRVG, inclusive manifestei que esse entendimento diretamente ao investidor em determinada oportunidade. Um outro detalhe também foi a questão ali das obrigações, né? E parece que eles queriam, né, que fosse canetado, e o Lamáquia não queria para não sofrer uma judicialização. Bom, trocando por miúdos, aí fica a questão do DEOSA. E o Carregal também diz que será aportado 500 milhões sem a correção monetária em 5 anos. No acordo com a 777, esses valores eram corrigidos. E aí vem a questão também do assento, né, no conselho de administração. Ou seja, segundo o Carregal, ele estava brigando por isso. Essa foi a entrevista que ele deu lá no GE. E o Lamáquia parece que não estava muito disposto a abrir, sabe, essa possibilidade para o associativo. Como eu disse, o Lamáquia, na verdade, quer interferência nenhuma do quadro social do Vasco, do clube associativo, na SAF vascaína. Aí vem o dantesco. Fiquei me perguntando sobre isso ao longo dos últimos dias. Pedrinho poderia assinar o MU sem autorização de Carregal. Silvio de Almeida e Salomão e etc. Será que esperava uma unanimidade ou uma unidade da Sempre Vasco e colocava o contrato para o conselho? Apoio da torcida certamente ele teria. Ou seja, será que o Pedrinho não apresentou o MU porque estava ali esperando uma unidade de toda a chapa da Sempre Vasco? Porque ele poderia chegar e apresentar o MU. Por que não apresentou antes dessa confusão toda? Bom, e nós trouxemos aqui simplesmente um preâmbulo ou um cenário do que está acontecendo dentro do Vasco e como o Vasco fica nesse momento. Eu não vou ler toda essa matéria, nós falamos isso aqui já em live, mas, cara, a minha análise sobre isso, sobre todos esses problemas que vem aparecendo no Vasco, que agora o José Lamáquia, né, entrou de sola, já está ali falando sobre, né, o que vai fazer no Vasco, a forma que ele vai resistir ao BAP e tudo mais. Cara, com isso tudo, o Lamáquia de um lado, o Pedrinho, né, no centro dessa confusão toda, e ali os dissidentes, as pessoas que querem agora o Pedrinho fora do poder, vão até buscar o impeachment dele, eu não sei, sabe? Já vou falar aqui sobre a reunião do Conselho de Beneméritos, porque alguma coisa pode acontecer com isso. Mas, cara, assim, a grosso modo, quando você para enxergar o que vai acontecer no Vasco, eles continuarem com essa briga, vai ser algo que vai ser destrutivo, que vai acabar com o Vasco. Nessa história, o Vasco só perde. Se o pessoal lá que moveu essa ação para tirar o Pedrinho do poder ganhar, não tem venda. Correto? Se por acaso o Pedrinho ele foi, né, no caso, indicado e a sua administração tiver em xeque, ele tiver que se retirar, foi exonerado não, no caso, impeachmentado pelo Vasco, perder ali a presidência, quem é que vem? Como é que fica? Porque o Lamáquia já falou, se não for com o Pedrinho, eu não faço com ninguém. O grande problema é que o parecer do Ministério Público
ele foi favorável. Eu também não vou ler isso, li na live de manhã cedo. Se vocês quiserem ver um pouco mais sobre isso, eu vou deixar aqui no final o link da live para vocês poderem assistir. Mas a grande questão aqui é essa. E se, no caso, o Pedrinho sair, quem é que entra? E outra coisa, para agora, para a janela de transferências, como o Vasco vai pagar as suas contas? Como o Vasco vai contratar? Como o Vasco vai se virar? Porque enquanto o Ministério Público está sendo favorável à ação movida pela 777 Carioca para tirar o Pedrinho de jogada, aí, ó, tem gente que está simplesmente nos Estados Unidos. Não vou colocar aqui, é um momento pessoal do Alain Belaciano, mas isso está rodando aí já, ó. Aí, ó, a galera achou ele lá, ó. Olha lá. Descobriram o Alain Belaciano nos Estados Unidos, antes da partida do Brasil na Copa. Não se sabe, né, qual partida foi essa. Não se sabe se foi na estreia, mas estava lá. O Pedrinho não viajou porque o pau estava quebrando. E aí, meu irmão, o velho não tem medo de ninguém. Botou as cartas na mesa, citou vários nomes, mas isso aí não quer dizer absolutamente nada. Enquanto isso, o Vasco está treinando. O time é o mesmo. E o empresário, ou os empresários de Franklin Carvalho, acenam positivamente para o interesse do Vasco, que é otimismo de um desfecho positivo. A proposta salarial do Cruz Maltino é maior do que a do Botafogo, paga atualmente, e também foi usada no argumento de maior investimento com a venda da SAF. Mas e aí, será que isso aqui pegou? Será, mano, que é por isso que o cara tá vindo? A interventora Samantha Longo deu aval para a negociação, pois o valor salarial é bem inferior aos últimos treinadores. Então, a Samantha Longo viu, né, que o Vasco pagava 1.700.000 Renato, deve de pagar 700 mil ao Franklin Carvalho. Só uma pergunta que não quer calar. Esse é o cara que vai nos tirar do rebaixamento? Porque quando ele foi para o Botafogo, ele tirou, no caso, o atleta do Botafogo, que estava treinando em separado, que era o goleiro Neto, e reintegrou. Agora, a notícia que sai é que o Neto teve seu contrato rescindido. Só falta também o Neto aparecer. Meu Deus do céu! Pô, Dantesco, eu nem sei como é que fica o clima, né, entre Botafogo e Vasco. Se o Vasco, olha, o Vasco retirou, meu Deus do céu. Não me empolga nem um pouco, tá? Mas tá tudo certo. Agora, isso aqui é a pergunta de milhão. Conforme a solicitação do presidente do Conselho de Beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama, segue o anexo edital da convocação para a sessão extraordinária do Conselho de Beneméritos na modalidade híbrida no dia 3/7 de 2026. Essa convocação ela foi, no caso, trazida ali pelo João Carlos Nóbrega, que já foi um dos conselheiros. Inclusive, ele fala, ó, senhores, eu agradeço sinceramente a honra, mas entendam, eu fui embora exatamente no dia que identifiquei que honra passada, âncora cultural e valores são irrelevantes no Vasco atual. Aquelas inconsistências que os senhores admitem. O João Carlos Nóbrega, ele é da oposição. Pelo que eu estou entendendo aqui, ele está se recusando, sabe, a participar dessa convocação extraordinária do Conselho de Beneméritos, mas o que da questão aqui não é quem é o João Carlos, o seu desabafo ou as suas ponderações, e sim a convocação. Porque se os beneméritos estão sendo convocados para o dia 3/7, o Conselho Deliberativo também já vai se reunir. E aí, qual é o assunto a ser abordado? Essa é a pergunta de milhão. Qual é o assunto que esses caras vão abordar? Porque eu, sinceramente, eu quero saber.
Quem é que vai se reunir? Quem é que vem? Vamos lá. 3/7 é numa segunda-feira. É isso aí. Isso deve rolar às 19 horas e nós vamos estar atentos. Porque eu, sinceramente, não sei o motivo dessa convocação. Estou tentando apurar, mas ainda não tive, respostas. Isso pode ser o pedido de impeachment do Pedrinho, do Alain Belaciano, pode ser o pedido de votação das emendas para a mudança do estatuto. Sinceramente, eu ainda não sei, mas estou bem curioso de entender esse movimento novo da política do Vasco. Bom, se fosse pelo menos para o bem, né, tá tudo certo. E foi aquilo, eu não vim aqui para dar espaço ou dar voz para o Carlos Nóbrega aqui, para fazer política, nada disso. A minha intenção maior é aqui. Dia 3/7, o que vai rolar no Conselho de Beneméritos? E será que isso vai se estender até o Conselho Deliberativo? Pois bem, que os caras vão se reunir, já estão convocados. E a gente vai ficar aqui de olho, porque no meio dessa loucura toda está o Vasco. Está um clima aonde eu acho que o Vasco não se sustenta na Série A. Eu nem sei se a gente vai ter clube, sabe, para daqui a 45 dias, do jeito que as coisas estão. Vamos ter que aguardar, vamos ter que torcer e pedir a Deus que esses caras tenham juízo. Porque nessa história aí, só quem perde é o Vasco. Bom, por enquanto é só. O conselho vai se reunir. E aí? Será que vão deixar o Vasco seguir em paz? É a perguntinha de milhão. E a doutora? A Samanta Longo. Será que vai canetar mais rápido que o Pedrinho? E será que o Vasco vai conseguir trazer o técnico possante do Botafogo para cá? E para finalizar, tem aí, rapaz, diretor do Vasco, presidente da AG, curtindo os Estados Unidos, enquanto o Pedrinho está com medo até de falar, porque a caneta é pesada. Parece que o Alan não está muito preocupado com isso, não. E para poder finalizar toda essa história, será que o Ministério Público, aí pelo menos, ou até a Justiça do Rio de Janeiro, eu já nem sei mais, meu irmão, mas será que alguém vai remar a favor do Vasco? Essa venda vai acontecer? Qual é a tua opinião? Beijo no coração, mais tarde eu volto para uma super live. Fiquem com Deus, E eu fui que fui, galera.